A paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é Quando Deus se revela. Vamos à Bíblia? Em João capítulo 1, versículo 1 está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O prólogo do Evangelho de João apresenta uma das declarações mais profundas da Bíblia sobre a identidade de Cristo. Diferente dos outros evangelhos, que iniciam com genealogias ou narrativas do nascimento de Jesus, o evangelista João começa a sua mensagem voltando à eternidade. Ele mostra que Jesus não começou a existir em Belém, mas já existia antes da criação. Assim, João apresenta Cristo como Logos, Verbo, aquele por meio de quem Deus se revela ao mundo. No princípio, a expressão no princípio faz eco direto a Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ao usar esta mesma expressão, João estabelece que o Verbo já existia antes da criação do universo. Portanto, o texto afirma a eternidade de Cristo. Jesus não é um ser criado, mas já existia desde o princípio de todas as coisas. A palavra verbo traduz o termo grego logos, que significa palavra, razão ou expressão. No contexto bíblico, o logos representa a revelação perfeita de Jesus. Isso significa que Jesus é a manifestação visível daquilo que Deus é. Cristo é a palavra viva através da qual Deus se comunica com a humanidade. O Verbo estava com Deus. Essa expressão indica relacionamento e distinção. O Verbo estava em comunhão com Deus, mostrando que existe distinção pessoal entre o Pai e o Filho. Ao mesmo tempo, essa frase revela uma relação íntima e eterna entre eles. O Verbo era Deus. Aqui João apresenta uma das declarações mais fortes sobre a divindade de Cristo. O texto afirma claramente que o Verbo não apenas estava com Deus, mas era Deus. Assim, Jesus possui a mesma natureza divina. Essa afirmação é fundamental para a teologia cristã, pois estabelece que Cristo é plenamente Deus. João capítulo 1, versículo 1 ensina que Jesus Cristo é eterno, distinto do Pai em pessoa, mas plenamente Deus em natureza. Ele é a revelação perfeita de Deus à humanidade. Esse versículo nos leva a reconhecer a grandeza de Cristo. Primeiramente, somos chamados a compreender que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas próprio Deus revelado. Além disso, esse texto nos lembra que Deus se revelou de maneira clara e pessoal através de Cristo. Por fim, somos convidados a confiar naquele que existe desde a eternidade e possui autoridade sobre toda a criação. Conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. Em resumo, esse versículo revela que Jesus Cristo é o Verbo eterno, que estava com Deus desde o princípio e que possui a própria natureza divina. Que cada dia mais, em nome de Jesus, Deus ele possa revelar a identidade de Jesus ao seu coração, ao meu coração, que cada vez mais, em nome de Jesus, nós possamos ir até Ele com o coração quebrantado, contrito, e que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que cada vez mais, Senhor, nós possamos entender quem o Senhor é, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, possamos entender, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continua sendo a porta, que o Senhor continua sendo o caminho, que o Senhor continue sendo a verdade e a vida, Pai, em nome de Jesus. O Senhor continue sendo água para o sedento, Pai, em nome de Jesus, pão para o faminto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cura para o enfermo, libertação para o cativo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mas também que o Senhor continue sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado. Um forte abraço e fiquem com Deus.